Teve um momento da minha vida que eu perdi a minha visão, que eu olhava para mim e não me enxergava, que eu me olhava no espelho e não me reconhecia, e eu vou explicar por quê. Eu estava trabalhando há mais de 20 anos numa mesma empresa, e eu não me sentia feliz, não com a empresa excelente, ótimo salário, ótimo benefício, ótimo ambiente de trabalho, mas aquilo não me satisfazia mais. E eu poderia ficar mais 20 ou 30 anos lá que ninguém ia mexer comigo. E é aquilo que eu não queria, porque eu não queria mais do mesmo. Mas eu olhava para mim e eu não tinha coragem para mudar, porque eu não me sentia capaz. Eu me sentia não preparado. Eu pensava, eu trabalhei 20 anos fazendo a mesma coisa, eu não vou ser capaz de fazer alguma coisa nova. Eu não sentia que eu tinha as competências para lidar e trabalhar num outro ambiente, que eu não poderia trabalhar com outras pessoas, senão aquelas que eu já trabalhava há mais de 2 décadas. E com isso eu deixava de agir e tomar as decisões que eu precisava em minha vida. Eu olhava e não me enxergava. Eu olhava para os meus filhos, tenho conta para pagar, tenho que cuidar de minha casa, tenho financiamento imobiliário, e um pensamento vinha à minha mente: não é a hora certa. E eu não conseguia agir. Na verdade, o que eu estava fazendo, não sei se você conhece essa palavra, mas você já deve ter ouvido. Eu estava procrastinando. Eu estava empurrando com a barriga. Eu estava adiando coisas em minha vida. Porque, na verdade, o que eu estava fazendo, eu estava criando razões para que não agisse. Eu estava criando motivos para que eu ficasse parado e não saísse da minha zona de conforto. Mas um dia tudo isso mudou. Isso mudou quando eu fui convidado para fazer uma consultoria no Equador, numa cidade chamada Cuenca. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade, não conhecia o país. Mas disse ok, meio relutante ao desafio, à oportunidade, eu fui. E eu me lembro muito bem, quando eu peguei o avião e eu estava indo na direção do Equador, entre o Brasil e o Equador, o avião tem que cruzar as cordilheiras dos Andes. E naquele momento eu estava na janelinha daquele avião, eu fui a única pessoa que chorava, porque foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida. Eu olhava na janelinha, eu via neve e eu chorava. Mas essa não foi a primeira surpresa que eu tive na minha viagem. A surpresa maior aconteceu no destino. Quando eu cheguei lá, trabalhei durante um final de semana, e as pessoas ficaram surpresas com o resultado, mas eu fiquei mais surpreso. Eu olhava para mim e pensei, eu consegui fazer isso? Esse foi o resultado do meu trabalho? E de repente começou a acontecer alguma coisa na minha mente e eu comecei a pensar o seguinte: opa, peraí. Eu estou num país diferente, numa língua diferente, numa cultura diferente, numa cidade diferente, tudo é diferente. Mas a qualidade do meu trabalho continua a mesma. E de repente eu comecei a pensar e alguma coisa começava a me dizer o seguinte: olha, não importa aonde você estiver, com quem você estiver trabalhando, o que você estiver fazendo, a tua competência e habilidade vai permanecer contigo. E aí eu comecei a pensar, ok, entendi. Isso me deu uma coragem para que eu pudesse colocar as coisas em prática e tomasse as ações que eram necessárias em minha vida. E o que eu fiz? Eu me lembro exatamente no voo de volta entre o Equador e o Brasil, quando eu passava por cima das cordilheiras dos Andes, eu não chorava naquele momento de novo. Mas eu tinha um papel na minha mão e eu anotava uma lista de coisas que eu ia fazer. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar no Brasil e pedir a demissão e mudar de trabalho. Eu saí daquela empresa e fui trabalhar numa empresa totalmente diferente, saí da área técnica, fui para a área comercial, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida e até hoje eu continuo fazendo coisas que eu nunca fiz na minha vida. Por exemplo, acabei de escrever um livro. Eu nunca pensei que eu ia escrever um livro. Eu consegui vencer a procrastinação, acreditando que eu podia. E talvez você esteja olhando para mim agora e você tenha a mesma dificuldade. Você olha assim e fala, poxa, eu estou há 10 anos fazendo a mesma coisa, ou eu quero me casar, ou eu quero de repente começar uma faculdade, porque eu quero de repente ler um livro por mês, porque nós procrastinamos em coisas simples. Imagina nas coisas complexas. Você fala que vai fazer uma dieta, vai ler um livro por mês, vai começar a fazer uma faculdade, não faz. Imagina se a gente faz isso nas coisas simples, imagina mudar de emprego, casar, mudar de cidade, mudar de país, é pior ainda. Mas talvez você esteja olhando para mim e pensando assim, mas
eu não tenho cuenca na minha vida, como é que eu posso ter um estalo e entender que eu posso fazer coisas na minha vida que eu acredito que eu não posso? Como é que eu posso me olhar no espelho e entender que eu posso fazer alguma coisa? E eu lhe digo, você não precisa ir para a cuenca. Você pode simplesmente começar pensando quem você é e aonde você chegou na vida. Eu tenho certeza que se você olhar para a tua vida, se você olhar para a tua família, para a tua vida profissional, para a tua vida acadêmica, existem muitas coisas que você já conseguiu sucesso na tua vida, problemas que você venceu, dificuldades a qual você conseguiu vencer. E eu quero dizer para você, você chegou aqui, você é um vencedor. Você vai começar a entender que você é muito mais preparado do que você pensa, que você é mais forte do que imagina, é na jornada da vida. Você pode ir muito mais longe do que você acredita. Você conseguiu me entender? E eu quero dizer para você que essa não é uma frase simplista de autoajuda, porque eu não estou aqui para vender autoajuda para ninguém. Eu costumo dizer que eu falo daquilo que eu vivo. E eu estou dividindo aquilo que eu conheço e aquilo que eu vivo. Eu quero dizer que se você olhar para a tua vida, eu vou repetir, você vai ver que você é muito mais forte do que pensa. Que você é muito mais preparado do que imagina. Que você pode ir muito mais longe do que você acredita. Me entendeu? Eu tinha na minha vida crenças limitantes. Eu acreditava que eu não podia fazer coisas porque eu era brasileiro. Que eu não podia fazer algumas coisas porque eu vim de uma família de origem simples. Que eu não podia fazer algumas coisas porque eu não era intelectualmente capacitado para poder fazer. Todos nós temos esse tipo de crenças em nossas vidas. Muitas vezes coisas que ouvimos dos nossos pais. Coisas que ouvimos de amigos, de pessoas que conhecemos. E aquilo fica dentro de nós. E quando alguma coisa aparece na tua frente, você fala assim, eu não posso, porque eu não sou capaz. Mas eu consegui vencer a procrastinação e anos mais tarde eu quase escorreguei de novo. Quando eu fui e tinha que me olhar e eu acabei não me enxergando de novo. Eu estava aqui em Jundiaí. Recebi uma ligação, um telefonema da Bélgica. E alguém do outro lado me disse o seguinte, Alessandro, a empresa precisa que você venha trabalhar na Europa e venha morar em Bruxelas. E eu preciso de uma resposta hoje. Bom, eu falei, tudo bem, a gente se fala no final do dia. Mas eu já tinha a resposta na minha mente. Na minha mente eu tinha um não desse tamanho na minha cabeça. Por quê? Porque enquanto a pessoa falava daquele lado, a minha mente já gritava. Você trabalhando na Europa, lidando com o europeu, você não fala a língua, você não vai se acostumar naquela comida. Lá não tem sol, lá chove, lá é frio. O não estava desse tamanho, eu não era capaz e eu não podia. Mas de repente eu desliguei aquele telefone, comecei a analisar aquilo que havia acontecido e pensei na experiência que eu havia tido quando eu mudei de emprego. Eu entendi uma coisa muito importante. Eu entendi que a minha decisão em mudar do Brasil para a Bélgica não estava baseado em quem eu era, mas em quem eu poderia me tornar. Não estava baseado nas coisas que eu havia feito na minha vida, mas nas coisas que eu poderia fazer. Não estava baseado naquilo que eu havia vivido, mas naquilo que eu poderia viver e ser na Europa. Eu me lembro, eu peguei aquele telefone, eu liguei para aquela pessoa e eu disse sim para Bruxelas, sem nunca ter conhecido aquela cidade, sem nunca ter vivido naquele país. E talvez você olhe para mim e você pergunta, foi fácil? Eu digo para você, não e não é até hoje. Foi muito difícil. Eu tive que enfrentar barreiras com a língua, com a cultura, com a comida, a ausência dos amigos, da família. Eu tive que enfrentar inúmeras dificuldades. E talvez você olhe para mim e pergunte assim, qual foi a maior dificuldade? Eu vou dizer para você, e eu queria que você prestasse muita atenção agora. Qual foi a maior dificuldade que eu enfrentei ao dizer sim para Bruxelas? Foi a minha mente. Eu tive que dizer que eu podia. No momento em que eu disse eu pude, no momento em que eu disse eu posso, todas as coisas ficaram mais fáceis. E que eu quero dividir com vocês, contando e narrando essa história, é o seguinte. Talvez as oportunidades estejam diante de você e a oportunidade de mudança. Talvez uma mudança importante na tua vida, seja ela em qualquer sentido. Talvez na tua vida secular, na tua carreira, eu não sei. Mas talvez o que você precise seja olhar no espelho e dizer, sim, eu posso. E eu tenho certeza que após isso, as outras coisas poderão se tornar mais fáceis.